E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para mais um daqueles exercícios resolvidos sobre cálculo 3, que é um exercício que é fácil, mais fácil do que a média desse curso. É um exercício que ele é bem importante em termos mecânicos, que vai ser um exercício sobre divergentes e rotacionais. Divergente e rotacional, eles são muito utilizados em teoremas, mas é importante que você saiba calcular divergente rotacional antes de aplicar no teorema. Senão não adianta nada. Você sabe que tem um teorema, você sabe que você tem que usar um rotacional, mas você não sabe fazer a conta do rotacional e não vai adiantar de nada. Então, o objetivo desse exercício é treinar o cálculo de divergente rotacional para ser usado em teoremas futuros. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Muito bem, começando o nosso problema de hoje, começando pelo enunciado. O enunciado é bem direto. Seja f o campo vetorial de R3 para R3, dado por essa expressão. A primeira coordenada é x² y menos z cubo, a segunda coordenada é cosseno de x vezes y vezes z, e a terceira coordenada é y vezes z elevado a z. Para este campo vetorial, calcule item A, divergente do campo, item B, o rotacional do campo, item C, o divergente do rotacional do campo. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeira coisa, como calcular a derivada das funções elementares. Porque todos os cálculos intermediários envolvem fazer derivada. A gente também precisa saber a definição do divergente de um campo. Se você tem um campo f com coordenadas p, q e r, onde essas funções são todas diferenciáveis, a gente define o divergente como sendo a derivada da primeira coordenada em x, mais a derivada da segunda coordenada em y, mais a derivada da terceira coordenada em z. Soma tudo isso dá uma função, a gente chama essa função de divergente. Outra coisa, a gente tem que saber a definição do rotacional de um campo vetorial. Mesmo esquema, se você tem uma função com 3 coordenadas, elas são todas diferenciáveis, a gente define o rotacional como sendo o resultado deste cálculo, que é um falso determinante. A gente resolve isso aqui como se fosse um determinante que a gente põe na primeira linha as coordenadas i, j, k, na segunda linha os símbolos de derivada em x, derivada em y, derivada em z, e na terceira linha, as 3 coordenadas do campo P, Q e R. Copia 2 colunas, como se fosse um determinante, e aí a gente começa a desenvolver esse cálculo fazendo na coordenada I a derivada em Y de quem está em R, mais na coordenada J a derivada em Z de quem está na coordenada P, mais na coordenada K a derivada em X de quem está em Q. Menos, aí como se fosse determinante, você subtrai quem sobe, mesmo esquema, a gente vai trocar o sinal e fazer em K, a derivada em Y de quem está em P, menos, na coordenada I, a derivada em Z de quem está em Q, menos, na coordenada J, a gente deriva em X, quem está em R. É possível pegar isso aqui e desenvolver, o resultado desenvolvido vira essa expressão. Embora seja raro, de vez em quando aparece um aluno ou outro meu que jura que é mais fácil decorar essa expressão do que fazer o determinante. Se você tem habilidades de decorar, é uma boa decorar isso, mas em geral o que a grande maioria dos meus alunos faz é desenvolver o determinante toda vez. Observação importante e interessante. Existem notações alternativas para divergente rotacional. São notações mais antigas que estão caindo em desuso, mas se você pegar um livro mais antigo ou se tiver um professor mais antiquado, você pode encontrar essas notações. O símbolo para divergente também pode ser usado como o símbolo do gradiente, o nabla, símbolo de produto escalar da função, e para o rotacional, símbolo de gradiente, símbolo de produto vetorial, f. A gente não vai usar essas notações, a não ser por essa observação para dizer, ó, isso existe, tá lá, tá em desuso, mas existe. Se pegar um livro mais velho, pode ser que você encontre isso aí. Beleza, vamos resolver o problema agora. Começando pelo item A, vamos calcular o divergente da função. Primeira coisa, vamos escrever ela, a divergente do nosso campo vetorial, dado aqui como copiado do enunciado. E aí o cálculo do divergente é, vamos pegar quem está na primeira coordenada, derivar em x, mais quem está na segunda coordenada, derivar em y, mais quem está na terceira coordenada, derivar em z. E aí fazer as contas de derivada. A derivada de x² vezes y é 2xy, quando você deriva em relação à variável x. E z cubo, quando a gente deriva, dá zero, então fica só 2xy. A segunda coordenada, quando a gente deriva o cosseno de xyz em relação a y. Se fosse só cosseno, a derivada era menos seno. E quando a gente deriva, a gente tem a regra da cadeia que tem que multiplicar pela derivada do de dentro. Então vai ficar xz vezes seno de xyz. Já na terceira aqui, a gente vai derivar em relação à variável z, essa expressão y e elevado a z.
y é uma constante, a gente mantém ele, e a derivada da exponencial é exponencial, então fica y elevado a z. Soma esses três, e é isso, esse é o divergente. Agora para o item B, vamos fazer o rotacional. O rotacional do nosso campo, a gente monta aquele sistema como se fosse o determinante. Monta a matriz, primeira linha IJK, segunda linha derivada em x, derivada em y, derivada em z, terceira linha as três coordenadas. Aí vamos copiar duas colunas e vamos fazer aquele processo de, na coordenada I, derive em y quem está na primeira coordenada. Na coordenada j, derive em z este carinha aqui. Na coordenada k, derive em x esse último. Menos as diagonais opostas. Em k, derive em y esse aqui. Em i, derive em z esse aqui. E em j, derive em x esse aqui. Aí vamos fazer os cálculos. Em i, a gente deriva em y vezes z elevado a z. Fica o próprio e elevado a z. Em j, a gente deriva em z esse termo. X² y vai dar zero, então a derivada de menos z cubo é menos 3z quadrado, isso fica na coordenada j. Em k, a gente vai derivar em x o cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, mas tem que lembrar de multiplicar por quem está lá dentro da regra da cadeia, fica menos yz, seno de xyz. Trocar o sinal e fazer os que sobem. Então a gente vai ter menos, em i, a gente vai derivar em z esse cosseno, derivada de cosseno é menos seno, lembrando de multiplicar por quem está dentro da regra da cadeia, então fica menos xy, seno de xyz. Em j, a gente vai derivar em x essa expressão. Essa expressão não tem x, então a derivada dela é zero. E em k, a gente vai derivar em y, x² y menos z cubo. X² vezes y, derivando em y, sobra o x². Z cubo é como se fosse uma constante, a derivada dá zero. Esta é a nossa expressão. Agora, tudo que tem i vai para a primeira coordenada. Então, a primeira coordenada fica elevado a z, menos mais xy, seno de xyz. Tudo que tem j fica na coordenada y, então a gente vai ter menos 3z quadrado, menos zero, fica só menos 3z quadrado. E na terceira coordenada a gente põe todo mundo que tem k. No caso, menos yz, seno de xyz, menos x², que acaba virando essa expressão. Isso tudo é o nosso rotacional. Finalmente, o último item, o divergente do rotacional. O divergente do rotacional, como a gente acabou de calcular o rotacional, vai ser o divergente dessa expressão que a gente acabou de deduzir. A primeira coordenada é e elevado a z mais xy, seno de xyz. A segunda é menos 3z quadrado. A última é menos yz, seno de xyz, menos x². Agora a gente vai pegar tudo que está na primeira coordenada, derivar o x. Tudo que está na segunda, derivar o y. Tudo que está na terceira, derivar em z. Derivando em x todo esse primeiro termo. E elevado a z dá zero. Xy vezes seno de xyz. Como os dois termos têm x, vai ter que fazer a regra do produto. A derivada do primeiro, y vezes seno, mais... Quando a gente for fazer a derivada de seno, vai dar cosseno, mas tem que multiplicar pela derivada do de dentro, que é yz. Então a gente tem xy vezes yz, fica x, y² z, vezes cosseno de xyz. Aí no segundo termo, a derivada em y de menos 3z², não tem y, a derivada é zero. E no último, a derivada em z desse último termo. Esse menos x², a derivada dá zero também, mas aí sobrou menos yz vezes seno. De novo tem a regra do produto. A derivada do primeiro é y vezes seno, e o segundo, quando a gente fizer a derivada de seno, é cosseno vezes a derivada de quem está lá dentro por causa da regra cadeia. Então vai ficar menos yz vezes xy, que de novo é menos xy² z, vezes cosseno de xyz. Aí a gente soma esses termos. E aqui acontece uma coisa legal. Y seno de xyz menos y seno de xyz cancela. E xy² z cosseno menos xyz² cosseno também cancela. Então, todo mundo cortou, sobrou zero. O divergente no rotacional é zero. Vamos só dar um destaque então e escrever as respostas dos três itens. Aqui estão o divergente, o rotacional e o divergente do rotacional como calculados anteriormente. Damos um destaque maior ainda, e nesse problema, vamos além. O fato do último item ter dado zero, o divergente do rotacional de um campo vetorial dar zero, não é coincidência. Isso vai acontecer toda vez em que você tem um campo que é de classe C2. É qualquer campo onde você pode derivar pelo menos duas vezes. Então, se o campo for de classe C2, obrigatoriamente o divergente do rotacional vai dar sempre zero. O que é legal, porque isso quer dizer que a gente não errou nenhuma das contas anteriores. A gente sabia que ia dar zero e deu zero mesmo. E é com essa confirmação legal que a gente encerra o exercício feliz, porque é legal quando a gente acerta, assim. Isso dá uma animada no nosso dia, de saber que a gente acertou os exercícios. E é isso. O objetivo era simplesmente focar na parte mecânica de como calcular um divergente, como calcular um rotacional
E também mostrar essa coisa interessante de que o divergente do rotacional de qualquer função, desde que as derivadas existam e sejam contínuas, sempre vai dar zero. Espero que vocês tenham gostado, e antes da gente se despedir, só lembrar que vocês sempre podem usar o espaço dos comentários aí para dar uma sugestão de algum exercício, fazer uma proposta, jogar um desafio, fazer um pedido, tirar uma dúvida, fazer um comentário. Eu sempre leio, eu respondo conforme eu consigo, eu agradeço pelas participações de vocês. E se vocês preferirem uma coisa mais pessoal também, ó, tem aqui uma opção, se vocês preferirem, então passando meus contatos diretos. Muito obrigado, pessoal, espero de verdade poder ver vocês no futuro. Até a próxima!